Esse é o Paulo. Essa é a sua origem. E o que ele diz dele mesmo? Ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. O que é um apóstolo? Nós vivemos em dias em que as pessoas têm se autodenominado apóstolos. Nós primamos aqui nessa igreja que vocês não nos chamem de pastores. Não nos chamem de reverendo. Porque absolutamente todos nós somos iguais a vocês. E se a autoridade vem de um título, está tudo errado. Se a autoridade não emana de uma vida real com Deus, de que vale um título? Mas no meio evangélico há disputa por ser pastor, reverendo, bispo e quem dera apóstolo. Pessoas que têm se autodenominado apóstolos. O que era apóstolo? O termo em si, a ideia é simples, é alguém que foi enviado da parte de. Alguém que foi responsabilizado por outro para ir cumprir uma missão. E assim nós vemos esse termo sendo empregado, eu diria, de 3 maneiras diferentes no Novo Testamento. Em primeiro lugar, ele descreve os 12 apóstolos de Jesus. Homens aos quais ele chamou, preparou e os mandou ir e os enviou. Eles são apóstolos. São os 12, o Senhor só chamou 12. Há outros nomes que nós encontramos de pessoas chamadas como apóstolos dentro das Escrituras, como Barnabé, Tiago, Apolo. Também eles tinham sido enviados como mensageiros da parte de alguém. E aparentemente, no caso de Paulo, ele é alguém que também foi chamado para ser apóstolo. Dependendo da corrente, vai entender que ele é um dos 12 ou não, uma vez que um deles morreu, que era Judas. Mas o fato é que ele aqui é conhecido, é chamado de apóstolo, enviado da parte de Deus. Apóstolo também era o termo empregado para descrever um embaixador, alguém enviado por outrem, que tinha a mesma responsabilidade de quem o enviou, exceto a responsabilidade de nomear outra geração de apóstolos. E quando olhamos a vida dos apóstolos, nós percebemos muitas coisas em comum com a vida de quem envia, do Senhor Jesus. Por exemplo, operaram milagres. Paulo mesmo teve a experiência de ressuscitar alguém. Andou com Jesus e aprendeu com o Senhor. Essas são características de quem é um apóstolo. Assim, um apóstolo era alguém que havia sido oficialmente escolhido e enviado por outro, no caso aqui do Senhor Jesus Cristo, para entregar a sua palavra tal como tinha sido planejada por Deus. Essa posição de apóstolo que ele tem, esse ofício que ele tem, não era alguma coisa que ele tinha escolhido. Veja que o texto diz: apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Isso aqui não era a vontade dele. Lembra que eu falei? Ele era um ferrenho perseguidor da igreja. Ele era um inimigo da igreja e do Senhor Jesus Cristo. Até que passa por uma experiência de conversão. Ele é enviado pelo Senhor Jesus Cristo para pregar a comunidade não judaica. Porque ele queria? Não. Ele pediu? Não. Ele apelou para isso? Não. Foi Deus quem o escolheu. É da vontade de Deus. Vejam, ele chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 9, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não foi voluntário, não é que ele tinha vontade de fazer isso. Deus o convocou e colocou com essa função, com essa missão apostólica.
Então aqui está a primeira razão por que você tem que estudar esse livro, essa carta. É porque ela é uma mensagem oficial de Deus, dada por alguém que foi selecionado por Deus, inspirado por Deus, e escreveu a mensagem de Deus. Não é uma carta de qualquer um. O apóstolo é o agente humano, mas por trás dele tem Deus enviando essa carta. O conteúdo dela é resultado de uma inspiração, de uma capacitação especial, de uma iluminação especial, de uma revelação especial que Deus deu àquele homem.